Se você tem só 40 mil reais, qual é a melhor opção de carro seminovo para você? Essa é só mais uma das várias perguntas que a gente vai responder aqui no Carve Podcast, o podcast que nasceu para te ajudar a tirar suas dúvidas na hora de comprar o seu carro seminovo. E aí pessoal, meu nome é Carlos Cerejo e a nossa missão aqui no Carve Podcast é responder as perguntas que vocês mandam nas nossas redes sociais. Então, antes de eu responder a pergunta aqui da Naldirene sobre o carro de 40 mil reais, o seminovo, já te deixo esse recado. Quer mandar uma pergunta pra gente? É só entrar nas nossas redes sociais e usar a hashtag CarveResponde. Logo mais você deve aparecer no nosso podcast aqui, respondendo a sua pergunta de carro seminovo ou qualquer outra dúvida que você queira passar aqui pra gente. Então vamos lá, pergunta. Naldirene Neves. Tenho só 40 mil reais. Qual é a melhor opção? Primeiro, Naldirene, só 40 mil reais na situação que a gente está nos últimos anos no Brasil. Ainda bem que você tem 40 mil reais, legal. Realmente, para carro seminovo, a gente está falando de um carro com alguns anos, uma quilometragem e um carro com menos equipamento. Ou pode ser um carro muito mais bem equipado, quem sabe até um importado? A gente vai falar disso no final da resposta, porque tem um debate para abrir com vocês. Mas primeiro vamos responder a Naldirene. Então, eu vim aqui no site da Carve e já fiz uma filtragem. O site da Carve é bem legal. Você pode filtrar por preço. E o que eu posso falar para você, Naldirene? Nós temos aqui, por exemplo, um Ford Ka 2013 com 140 mil km, um Fiat Palio com 118 mil km, temos até um Honda Civic 2010-2011 na versão LXL, temos também Clio e subindo um pouquinho de preço, porque aqui a gente está falando só de 30 mil reais. Temos Fiat Uno, temos o Volkswagen Fox e temos o Nissan March. Se a gente for subindo aí perto do que você quer, dos 40 mil reais, vou até pular um pouquinho, nós temos um Sandero, por exemplo, 2012-2013, com 142 mil quilômetros. O que eu queria falar para você, Naldirene, em relação à sua dúvida? Eu acho que quem compra um carro de 40 mil reais tem algumas características, que quer fazer um bom negócio, ou seja, quer pegar um carro que não vai dar dor de cabeça. Então você quer um carro que vai entrar na sua garagem e você vai poder usar sem nenhuma preocupação. Essa é a primeira coisa. Você não quer ser passado para trás e quer um carro com procedência. Se você vai usar o carro, deve ser o único carro que você vai ter em casa, imagine que você tem que ser um carro que tem algum espaço, então não pode ser um carro tão pequeno. Com essa premissa, o que eu recomendaria para você? Na questão de espaço, eu iria para um Sandero, que é um carro que tem um bom espaço interno para você levar a família e algum espaço para bagagem. Na questão de confiança mecânica, um carro mais robusto, apesar da parte visual ser bem polêmica, a gente pode falar do Toyota Etios. Se você achar um Toyota Etios e você conseguir passar por cima da parte visual dele, eu acho que você vai ficar bem satisfeita com a parte mecânica dele e com a confiabilidade dele, né? Um carro que não vai te dar dor de cabeça para você cuidar, desde que você ache um carro bem conservado. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ou você pode partir para um Uno. Um Uno também, mas a gente vai entrar na parte de preço. De preço não, de espaço, que eu estava falando, que é muito importante. O Uno não é um carro tão grande, um Sandero seria um carro maior para você. O que eu queria pegar essa pergunta da Naldirene, então, é falar, se você tem só 40 mil reais, você não vai querer dor de cabeça. Então, compre um carro que você sabe a procedência, aí é bom você comprar na Carve, porque aí todos os carros que estão ali na Carve são Carve certificados, então são carros que têm procedência, e a Carve ajuda também você em todo o processo de compra, do começo até o fim. E você pode até vender o seu carro seminovo para a Carve, para dar como parte do pagamento, ajudar para você comprar o seu carro novo dentro da Carve, ou até vender o seu carro seminovo lá e receber o dinheiro na sua conta. Quem manda esse tipo de pergunta, às vezes pode falar assim: Carlos, eu vi um anúncio aqui, uma Land Rover antiga, eu vi aqui que eu posso pegar um Mitsubishi importado antigo, ou eu posso pegar uma Mercedes, ou eu posso pegar um Audi, é um carro que tem um pouco mais de tempo, mas custa a mesma coisa que esse Etios, olha, por que eu não compro? Vamos lá, tem algumas questões em relação a isso. Esse carro pode custar a mesma coisa no preço ali, na etiqueta, mas saiba que quando você for fazer alguma coisa nesse carro, ele é um carro mais caro. Eu não estou falando aqui do carro quebrar, não. É simplesmente o seguinte: se os dois carros forem perfeitos, não tiver nenhuma dor de cabeça, ninguém te passou a perna, o carro não tem nenhum problema crônico. Se você comprar um carro desses e for trocar pastilha, o preço de uma pastilha de um carro importado com mais anos é diferente de um Etios. Se você vai fazer a troca de óleo com filtro, é outro tipo de preço, é mais caro, é isso aí, é bem mais caro. Se você for ou estourar alguma coisa, estourou um radiador, você precisa trocar um radiador, uma pedra, estourou,
todas as peças desse carro importado, que é mais legal, que tem uns aninhos a mais, é mais bacana, fica bonito na frente da sua casa, são bem mais caras do que um Sandero que você vai comprar pelos mesmos 40 mil reais. Então pense nisso. Você está comprando 40 mil reais, é um dinheiro suado, é um carro que você precisa, é um carro que precisa te atender. Então não faz sentido você comprar um carro que pode ficar parado na frente da sua garagem porque falta peça, você não tem dinheiro para comprar ou não cabe no seu orçamento. Se você quiser comprar esse carro importado de 40 mil reais, eu sou totalmente a favor. Tem amigos meus que fazem isso, mas eles sabem que eles estão fazendo uma coisa meio ousada e sabem a dor de cabeça que eles estão comprando. Então é um outro tipo de relação de consumo. Eles sabem que ele vai comprar o carro, que pode dar algum problema. Te falar que até alguns amigos meus compram esses carros e é quase que um hobby deles ter essa dor de cabeça com o carro e resolver os problemas. Eles gostam de depois deixar o carro inteiro. Vai dinheiro embora disso aí, não é uma questão racional, é uma questão de paixão por automóvel. Mas para você, Reinaldinei, que está querendo os 40 mil reais e fazer um bom negócio, eu entraria no site da Carve, pegaria ali um carro que eu sei que tem procedência e focaria nisso, principalmente na parte de manutenção e tudo mais. Também observar bastante da quilometragem, ver se o carro é condizente com a quilometragem e tudo mais. Um carro certificado você pode ficar muito mais tranquilo em relação a isso. E você também tem que observar se o carro atende a proposta que você precisa, né? De levar a sua família, rodar no dia a dia e tudo mais. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é também a parte de seguro. Dependendo do carro que você pega, com vários anos, se é um carro popular e tudo mais, tem seguro, ok. Aí vai valer a pena, não vai valer a pena porque o carro custa só 40 mil reais? Fica a seu critério. Alguns outros carros vão custar só 40 mil reais, mas você não vai ter nem a possibilidade de fazer seguro, ou são pouquíssimas seguradoras que fazem e os valores, os termos para seguro não são tão interessantes. Outra coisa que você tem que levar em consideração na hora de comprar o carro. E também, se você quiser comprar esse importadão aí, esse carro legal, ele com certeza tem um motor mais potente, gasta mais, então olha o consumo de combustível indo embora. Muitos dos carros que eu falei aqui, acho que quase todos são flex. Então, dependendo, você vai poder rodar com etanol quando for interessante para você. Então, vejo que, eu quero um carro de 40 mil reais. Não é tão simples assim, tem várias coisas envolvidas para você fazer a melhor escolha. Mas a melhor escolha é você comprar um Carve certificado. Obrigado pela pergunta, Naldirene. Vamos para a próxima. Qual dos dois é melhor? Yaris ou... Eu acho que aqui é o corretor ortográfico traiu José Augusto, botou HD20, eu imagino que é HB20. Aqui é um outro caso interessante, José Augusto. O Yaris, do ponto de vista de projeto, de propósito do carro, ele é um projeto anterior. Ele, apesar de ser a Toyota, ele é um projeto mais antigo, mais desatualizado do que o HB20, que até foi atualizado agora, né? Não mudou a plataforma, mas foi bem mais atualizado. Estou imaginando aqui que você está falando de carro 0 km, mas isso se aplica também aos carros seminovos, principalmente depois que o HB20 mudou, ficou aquela cara polêmica, cara de bagre, né? Eu acho que como produto tecnológico que você vai gostar de interagir e carro gostoso de você dirigir e tudo mais, eu iria para o HB20. Tem gente que gosta do status da Toyota, mas eu acho que aqui não faz muito sentido, porque o produto do Yaris é muito mais uma questão de ter ali a etiqueta Toyota do que realmente o produto carro comparado com o HB20. Eu acho que nesse caso aqui, falando de 0 km com certeza, e até para uns carros com uns 2, 3 anos, eu iria com o HB20. E lógico, você acha o seu HB20 no site da Carve, se você for comprar seminovo. E o legal também é que você pode comprar ele, dependendo ali das condições, né? Para você pode adquirir uma garantia pela Carve. Então você compra um seminovo, sabe que é um seminovo certificado, que tem procedência, e ainda pode colocar uma garantia nele e ficar tranquilo, com uma garantia que pode cobrir mais de 100 itens. Eu iria de HB20, essa é a minha opinião. Se alguém discorda, aqui o espaço é livre. Vai nas nossas redes sociais e coloque ali que você discorda da minha opinião. Eu iria de HB20 aqui nesse caso. Valeu, José Augusto. Rodrigo Costa pergunta: com a alta de preço, como está a qualidade dos carros usados hoje? Rodrigo, eu confesso que eu aqui só escreveu uma linha, eu queria entender qual é o contexto desse qualidade dos carros usados hoje, com a alta dos preços. Eu acho que você estava falando da valorização dos carros seminovos. Essa é uma tendência que já está resfriando e digo até está caindo, já tem alguns indicadores que mostram que os seminovos estão arrefecendo. O próprio mercado de carros 0 km, já temos algumas atualizações de ano para ano que o carro mudaram algumas configurações do carro e ficou mais barato, né? Ficou menos caro.
Por exemplo, o novo Polo ficou assim, eles refizeram a linha, tem até um nosso vídeo do Polo Track, e o carro ficou mais barato. Tem alguma coisa rara, mas aconteceu. E nós tivemos o fenômeno recente das fábricas até parando, dando férias coletivas, porque a demanda não está tão grande e elas não querem criar estoque, né, em cima de carros que já nem foram vendidos. Então, eu acho que aqui a qualidade dos carros usados hoje, a palavra é você comprar um lugar bom, que seria você comprar com os parceiros da Carve, no site da Carve. Também tem uma outra coisa aí, Rodrigo, que é quando a gente tem, e aí se for o seu caso, você tiver um carro seminovo e você for dar na troca, a gente pode falar assim, nossa, que legal, o carro seminovo que eu queria, agora ele está mais barato. Legal. Mas às vezes o carro que você tem na garagem para dar como parte do pagamento também se desvalorizou. Então, no fundo, para o lojista, se ele consegue movimentar o pátio dele, ou seja, ele compra um carro usado de você pagando menos e até vende aquele seminovo por um menor valor, a margem dele está mantida, que é o que para ele importa como negócio. Quando isso for girando, ele for girando estoque, aí essa dinâmica de preço de carro seminovo e novo, seminovo entrando, saindo, dependendo do ano, dependendo da demanda, muda também. E a gente estava com um fenômeno muito estranho, que lembra, final dos anos 80, anos 90, que era carro seminovo valendo mais do que carro que estava na loja, porque as montadoras não conseguiam entregar o carro na loja. É uma coisa bem rara mesmo. Foi o que a gente passou com a falta de peças e com a pandemia. Mas eu acho que qualidade dos carros usados hoje, eu acho que você vai ter vários carros bem cuidados, eu acho que a qualidade está boa. Compra na Carve que você não vai ter nenhum problema não, tá, Rodrigo? E na dúvida, adquira uma garantia, porque se acontecer qualquer coisa, você ainda está coberto dependendo da garantia, tá? O Gabriel Gorni pergunta aqui, o Volkswagen Up, mesmo não sendo fabricado mais, ainda é uma boa compra? Isso é uma coisa curiosa, Gabriel, que as pessoas... É curioso como a gente fala de carro não ser mais fabricado e aí aparece um medo automático em relação àquele carro. Mas deixa eu te falar, tem vários carros que deixaram de ser fabricados e as pessoas não ficam com medo. O próprio Fox deixou de ser fabricado, ninguém está com medo de comprar Fox. Palio também deixou de ser fabricado, ninguém está com medo do Palio. O pessoal tem medo do Agile, mas é por outra coisa, porque o Agile é bem feinho. Mas quando um carro realmente acaba por completo, não existe um novo Up, aí esse medo fica mais reforçado. Nossa, essa linha, esse carro não foi continuado, capaz que ele é um mico e tudo mais. Eu acho que não, Gabriel. Do ponto de vista de estatística e tudo mais, e de novo, sempre vale a pena você procurar um carro inteiro. O Up TSI é um carro que precisa de um cuidado maior, porque a mecânica turbo ela precisa de cuidados maiores. Ela tem mais componentes, ela é mais sensível a uma manutenção mal feita. Então a manutenção tem que ser muito bem feita para você não ter problema nenhum. Se você quer um Volkswagen Up, você não botou TSI aqui, se você quiser um Volkswagen Up aspirado, ou esse risco baixa, porque justamente você não tem o componente turbo para os donos anteriores terem feito alguma coisa errada e a manutenção desse carro está estragada. Então está desatualizada no caso. Então, se for um Up aspirado, não tem problema. Mas lembrando, Gabriel, de novo, sempre dando contexto para quem compra o carro. Se você é um cara que é solteiro, mora sozinho e o carro é só para você, beleza. Você e outra pessoa, ok. Mas com família realmente vai começar a ficar difícil, né? A gente começa a dar esse valor depois que tem família, que tem que carregar muitas coisas. No Volkswagen Up realmente existe carro pequeno e existe o Up com porta-malas bem pequenininho mesmo. Então tem que ser uma compra realmente ou um segundo carro ou o único carro que você não dependa do porta-malas. Se for um Up TSI que está inteirinho, até viajar é legal com ele, porque é um carro levinho, com motor, com torque. Volkswagen Up TSI não é esportivo, já vou falar logo para vocês. Isso foi um conteúdo que eu fiz há muito tempo atrás, que até foi bem polêmico na época, que até outros canais também fizeram, que as pessoas falam, o Up TSI, o carro é esportivo. Não, o que aconteceu com o Up TSI é que as pessoas não esperavam que o carro fosse tão legal de dirigir, porque ele é pequenininho, compacto, levinho, com aquele motor pequeno, mas com potência e torque, principalmente torque, para você encher o turbo e carregar aquele peso num carro tão pequenininho, ele ficava divertido, ficava legal de você levar ele na cidade compacto daquele jeito. Foi só isso, não é esportivo. Se você caçar aí vídeos na internet, tá cheio de Up TSI querendo ralar com Porsche na estrada, umas coisas meio engraçadas. E até o Up TSI anda junto e tal, eu acho engraçado. Fora o pessoal que ainda faz remap, né? Mexe na questão
do motor, deixa o carro com mais pressão na turbina, então vai alimentar mais, né? Vai ter mais e vai também comprometer a parte de manutenção do carro, né? E vida dessas peças, porque se a peça foi feita para trabalhar com aquela pressão, daquele jeito, por tantos mil quilômetros, daquela estimativa que a montadora faz com muita experiência, como que é o uso de um carro normal, se você dobra a potência, dobra a pressão, esses componentes, teoricamente não, na prática eles não podem durar tanto quanto durariam se fossem no normal, né? Vai ter gente aí, vai ter gente aí falando aqui, imagina, eu remapeei meu carro e ele ficou até mais econômico e tal. Tá bom, eu gostaria muito de ver um teste realmente de laboratório para mostrar que um carro ficou mais econômico, mais potente eu acredito, mas até mais econômico depois do remap. Outra coisa que eu queria levantar para vocês que acompanham aqui o Carve Podcast é se vocês querem que a gente comece a trazer aqui alguns assuntos que orbitam o mundo do carro, mas não é necessariamente carro. Por exemplo, vocês gostariam que a gente trouxesse aqui aqueles produtos que prometem, coloque isso dentro do tanque de combustível, coloque isso na sua linha de combustível, coloque isso na injeção e o carro vai ficar muito mais econômico, sabe? Aquelas coisas que vêm, coloque esse imãzinho na mangueira, coloque isso aqui, coloque esse plugzinho no OBD2 do seu carro e ganhe consumo, fique com o carro mais econômico, fique com o carro mais potente só de colocar isso. Será que é verdade? Será que a gente está fazendo, que estão vendendo um produto que não faz nada disso? E se ele faz isso, qual é o preço que você paga em manutenção e em vida útil daquelas peças, hein? Vocês têm dúvida em relação a isso? É mais uma coisa que a gente pode responder aqui no Carve Podcast. É só você usar a hashtag Carve Responde e deixar nas nossas redes sociais. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Próxima pergunta. Whitney Santos. Compensa comprar qual geração do Palio atualmente? E qual seria a sua opção melhor ou igual no mercado? Valeu, Whitney. Isso volta um pouco para aquele começo ali que a gente falou de carros de 40 mil, é até um bom gancho. Do Palio, o Palio, quando a gente vê a história do Palio desde 96, a gente fala assim, beleza, o Palio teve várias gerações, né? Na verdade, o Palio foi mudando esteticamente, farol, foi mudando várias coisas, mas ele não mudou de geração. Ele só vai mudar de geração depois, bem depois, eu vou até deixar anotado aqui, ele muda de geração, ele é lançado em 96, né? Que quem lembra daquele lançamento do Palio, né? Era aquela cor verde. Era um verde bem clarinho, né, do Palio. Ele vira segunda geração em 2011. Por sinal, eu fui no lançamento da segunda geração do Palio. E aí sim, ele tem os motores Evo, aí muda bastante o design. E aí o Palio começa a ser jogado um pouco para cima, para dar espaço para se acomodar com o Uno. E depois ia vir o Mobi, né, que também depois ficou meio mal encaixado aí nesse meio do caminho. Mas já era aquela bagunça da Fiat, né, que tinha o Palio, aí tinha o Palio meio que subindo, e aí tinha Punto, e aí tinha lá atrás Estilo, depois tinha Bravo, e aí tinha Punto barato, tinha Punto um pouco mais caro, tinha o Punto T-Jet, que era bem divertido, por sinal. Se eu fosse comprar um Palio, eu compraria o da segunda geração, porque aí já é realmente, não é um carro que veio desde 96 sendo adaptado ao mercado, é um carro que já foi mais pensado, mas eu acho mais bonito, eu acho um carro mais bem nascido, né? Então, você não botou aqui um budget, Whitney, não botou quanto que você quer gastar, então o equivalente dele do mercado seria o Gol. Mas eu acho que o Palio, e aí também, eu acho que o Palio dentro da cabine, os dois são plásticos, os dois são carros que não vão necessariamente ter nada de luxo dentro, mas eu acho que o Palio, ele, se tiver inteirinho, ele vai tratar melhor o passageiro, ele é um carro mais focado em conforto. Eu particularmente gosto mais de um carro esportivo, qualquer coisa que vá para o esportivo, mas entendo que tem muita gente que gosta do Palio pela até direção um pouco mais sem comunicação mesmo, meio desconectada. A manopla de câmbio, ela tem o engate meio suave até demais. Eu gosto de uma coisa mais clique, mas isso é gosto pessoal. Mas entendo quem goste do Palio. Eu iria com o Palio, então, dessa segunda geração, que é de 2011 para cá. E até, tomei a liberdade de entrar no site da Carve, nós temos Palios desde 2010, 2011, aqui no caso, até 2013, que já é a nova geração. E então, aí na faixa dos 40 mil quilômetros, Palios com seminovos certificados que você pode ficar tranquilo em relação a eles, Whitney. O Palio é uma compra bem tranquila, é uma manutenção bem fácil, é um carro que não vai te dar surpresa, né? Porque
Se tiver inteirinho, a manutenção é bem previsível. Eu acho que é uma boa escolha como primeiro carro ou como carro para você ter e usar para trabalhar, por exemplo. É um carro que você precisa, precisa trabalhar, precisa andar na cidade. Use o Palio, compre um Palio seminovo que você não vai se arrepender. Essa semana tem um outro recado bacana, que é o seguinte. Lembrando que aqui o Carve Podcast tem o apoio da HyperX. Os microfones da HyperX, fones, todos os equipamentos da HyperX são perfeitos para você que joga videogame ou para você que cria conteúdo ou precisa melhorar aí o seu call quando está aí no home office, né? Então, a HyperX apoia aqui o Carve Podcast. Vou deixar o link na descrição para vocês verem os produtos da HyperX e aproveitem porque tem muita coisa legal lá. Produto muito bom, microfone, fone e tudo mais. E a HyperX é parceira aqui da Carve. Bom, pessoal, essas foram as perguntas dessa semana. Vocês viram que foram mais focadas em carros mais baratos. Então, coloca aí nos comentários se vocês gostaram dessa pegada mais de carro mais barato e que outros assuntos vocês querem ver aqui no Carve Podcast. Beleza? Valeu, pessoal! Até semana que vem!